convidar para que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Nós leremos quase todo o capítulo. E diz assim a santa, inerrante e inspirada palavra de Deus: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto portanto que resta entrarem alguns nele, que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pelo santo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos como povo, como família do Senhor. E aqui, ó Deus, queremos exaltá-lo, bendizê-lo, e nesse momento rogar da Tua misericórdia sobre nós ao expormos, estudarmos a Tua santa palavra. Que o Teu Santo Espírito continue a nos conduzir. Ajuda-nos, ó Pai, a não sermos somente crentes nominais, mas crentes que entendem o seu chamado, crentes que vivem para a glória do Senhor, crentes que permitem, ó Deus, que a Tua palavra sonde o nosso coração, para que possamos cada dia nos parecer mais com Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, pela promessa de um descanso, no qual nós já fazemos parte, e ainda teremos parte nele quando estivermos diante da Tua glória. Pai, alimenta-nos com a Tua palavra nesse momento. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu creio que muitos aqui já ouviram a expressão não praticante. Pertence a alguma determinada religião, alguma igreja, mas eu falo, mas eu sou de lá, mas eu sou não praticante. E isso é uma incoerência muito grande, porque nenhum de nós aqui fala, olha, eu sou atleta não praticante. Ou então, olha, eu sou magro não praticante. Não existe lógica nisso. E nós pensarmos nisso de um crente, e eu não estou falando de outras religiões, isso chegou no meio de nós, porque hoje o evangelho, a religião evangélica, como tem crescido muito no nosso país, e pessoas nascem em berços evangélicos. A gente conhece histórias de pessoas que até cantavam quando eram crianças, mas crescem, e aí falam, você de alguma maneira, eu sou evangélico, mas não praticante. E esse texto que nós temos aqui vem justamente para combater essa dificuldade que alguns têm de entenderem que evangelho parece simplesmente um status ou simplesmente uma confissão, e de que isso não tem a ver com a sua vida diária, com a sua não somente confissão, mas com a sua conduta diária, assim como ele manifesta isso para as outras pessoas. E é justamente esse o alerta que o autor aos Hebreus vem fazer para nós, de não sermos simplesmente crentes nominais, mas crentes que amam ao Senhor, que entendem a promessa de entrar num descanso e que vivem isso hoje. E só para nós entendermos
um pouquinho melhor dessa história aqui, como que Hebreus chegou a esse ponto, o tempo inteiro o autor, no qual nós não temos a exata ciência de quem é, mas ele o tempo inteiro mostrando a supremacia, a superioridade, o grande poder de Jesus Cristo sobre qualquer outra coisa. Mas fica mais fácil a gente entender isso aqui se nós pensarmos no contexto daquelas pessoas. Ele escreve para judeus cristãos, é gente talvez de uma segunda geração de discípulos, de cristãos. Eles são discípulos dos discípulos. Aqueles que eram discípulos de Jesus também discipularam, evangelizaram pessoas, abriram igrejas. E essas pessoas de segunda geração de discípulos é para quem essa carta é endereçada. Mas entenda que quando Jesus vem, Ele cumpre todos os rituais do Antigo Testamento, e nele agora, diante dos apóstolos e dos outros ensinamentos dos seus discípulos, Ele diz: olha, vocês não precisam mais de sacrifícios, Deus não se agrada mais desse tipo de sacrifício com mortes, com sangue, mas agora Jesus Cristo pagou, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, vocês sabem quem é Ele, e agora a superioridade, a supremacia desse Cristo, diante de todos esses rituais, diante de tudo isso. E é exatamente o que o autor vem mostrar para aquele povo. Essa é a intenção da escrita dessa carta, de mostrar que agora eles podiam viver livres em Cristo, e que Cristo era tudo em todos, de que Cristo é supremo. E ele abre essa carta no capítulo 1 já falando exatamente a respeito disso, que havendo Deus outrora falado de muitas vezes, muitas maneiras, pelos pais, aos pais pelos profetas, hoje ele fala por meio de Jesus Cristo. E ele então continua essa história defendendo de que Jesus é superior aos anjos. Depois ainda, ele vem para o capítulo 2, é interessante a forma como ele monta esses capítulos, o autor monta esses capítulos, porque no começo do capítulo 1 ele faz uma afirmação, e então o restante desse primeiro capítulo ele vai alargar, ele vai aprofundar as ideias que ele trouxe no início. Depois do capítulo 2, a mesma coisa, ele faz uma afirmação geral e depois vem aprofundando, mostrando no restante do capítulo exatamente o que ele havia afirmado no início. E agora, nesse capítulo 4 que nós temos, ele é uma continuação do capítulo 3, porque antes ele pegava um capítulo menor, fazia uma afirmação e discorria sobre isso, mas no início do capítulo 3 ele faz uma afirmação e termina isso explicando no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4. Se você está com sua Bíblia aberta, olha por favor como ele começa o capítulo 3. Veja só, capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Começa a discorrer sobre isso e como ele termina, ou quase termina o capítulo 4. Agora vem para o capítulo 4, versículo 14, já no seu finalzinho. Quando ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então no capítulo 3, isso vai ser importante quando nós passarmos a analisar todo o texto que nós lemos aqui, mas ele começa fazendo uma afirmação no capítulo 3 e ele só vem terminar aqui no capítulo 4, e a partir disso ele vai defender a supremacia como Jesus, o sumo ou supremo sacerdote das nossas vidas. E é assim então que o autor constrói essa ideia, a cadeia de pensamentos que o autor aos Hebreus tem aqui, e é justamente nesse ponto que nós estamos, no capítulo 4, no qual ele vai fazer um tema geral aqui, uma comparação de Jesus como grande sumo sacerdote, comparando com Moisés e Josué, e aí mostrando que Jesus é muito superior a esses dois, e não é simplesmente menosprezando os outros dois, mas é mostrando como que Cristo é muito maior do que esses outros. Aqueles apenas anunciavam, apontavam para aquele que viria, que é Jesus Cristo. Ele então vem defender isso daqui, mostrando algumas palavras muito importantes aqui para nós, que talvez a principal delas é descanso. Existe uma promessa de descanso, e então agora ele vem mostrar como que Jesus cumpre toda essa história. Só para nós, então, relembrarmos aqui,
tá? Para ficar bem claro para todo mundo. Por que nós estamos nesse capítulo 4? Ele está falando de promessa, de descanso e tudo mais. Porque antes ele vem anunciando a supremacia de Jesus. Jesus é superior aos anjos. Depois ele vem falar, ele é o supremo sumo sacerdote. Ele vai fazer isso através de comparações, sempre mostrando a superioridade de Jesus Cristo. Porque aquelas pessoas, elas estavam correndo perigo e a tentação de voltar aos rituais, fazendo isso para agradar a Deus. Porque isso era predito no Antigo Testamento, mas agora com Jesus, essas condutas precisavam ser diferentes. É Jesus, o centro da vida deles, do sacrifício, do culto e tudo mais, era Jesus. Então, nós entramos aqui no nosso texto, quando ele começa dizendo, temamos, portanto. Esse portanto nos liga exatamente aqui ao capítulo 3, porque ele está simplesmente, ele explicou alguma coisa, agora ele liga isso, aprofundando essas ideias. E é interessante que a construção de todo o capítulo 4 se dá baseado nesse primeiro versículo, porque ele fala, em primeiro lugar aqui, temamos, portanto, ele vai fazer uma advertência, versículos 1 e 2. Depois ele diz, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Ele vai discorrer isso aqui, em segundo lugar, mostrar o que é esse descanso, o que é essa promessa. E por fim, ele vai dizer e discorrer sobre isso, falando, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ele vai mostrar o perigo, o que é essa falha, o que foi alguns irmãos terem falhado nessa caminhada com Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é essa advertência. E quando ele fala temamos, portanto, a gente precisa voltar aqui no capítulo 3. Volta uma página da sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos entender por que ele está falando, e esse temor aqui não é simplesmente o temor que nós dirigimos a Deus, de reverência, mas esse temor é de ter medo, a ideia talvez é de ansiedade, alguma coisa que estremece seu coração. Ele fala, tenham medo, portanto. Tem medo de quê? Veja a partir do versículo 7, capítulo 3. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha só, versículo 12, tende cuidado, é a mesma ideia, a mesma palavra que nós temos lá no capítulo 4, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, qual que é a história que está relacionada, que ele está dizendo, tenham medo, tenham cuidado, porque aqui o autor está lembrando, e ele vai usar muito aqui, e talvez é uma descrição, não uma exposição que ele faz, do Salmo 95, quando ele cita literalmente esse texto aqui do Salmo 95, talvez aí no rodapé da sua Bíblia está exatamente anotado aí, Salmo 95, versículos 7 a 11, que ele vai discorrer aqui nos capítulos 3 e 4, mas a ideia é, um povo que andava com Deus, que viu os milagres de Deus, viu a respeito das pragas, viu o livramento de Deus, viu a morte dos primogênitos, Deus os tirou do deserto, aquele povo que antes cativo durante 400 anos, e aí Deus tira esse povo, esse povo que acompanha durante todos aqueles anos de jornada no deserto, eles viram quem era Deus, mas agora o autor fala, tenham cuidado, porque essa geração não obedeceu, não honrou, não creu nesse Deus, e eles não entraram no descanso. O grande alerta que nós temos aqui, esse tomar cuidado, porque perceba bem, era um povo que fazia parte de uma multidão, e era uma multidão que pertencia ao povo do Senhor, e assim nós entendemos que fazer parte de uma multidão não significa que vai ter essa promessa cumprida na sua vida. Não é porque alguém faz parte dessa multidão no meio do povo de Deus, que é legitimamente alguém que pertence a Deus. Portanto, esse é o alerta que ele está falando, tenham cuidado, temam,
portanto. E ele continua no versículo 2 dizendo: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Interessante ele dizer isso aqui, porque também as boas novas foram anunciadas a nós, como se deu com eles. E essa palavra aqui de boas novas é exatamente aquilo que nós conhecemos como o evangelho, mais literalmente aqui é o evangelizo, de onde vem evangelizar, de mostrar e contar as boas novas. Mas o que fica aqui a pergunta é, essas boas novas que ele está dizendo aqui, e que nós encontramos no Novo Testamento, são as mesmas boas novas anunciadas no Antigo Testamento? E só para ficar mais claro, quando nós falamos aqui a respeito de boas novas e olhamos para o Novo Testamento, isso se refere aqui com algumas poucas exceções, mas às boas novas da vinda do reino de Deus e da salvação que está disponível pela graça por meio da fé no sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus. Resumindo, é a salvação pela graça, a vinda de um reino no qual Cristo reina soberano sobre nós, e agora Ele nos oferece essa salvação de forma gratuita pela graça. Nós não temos como pagar por isso, mas Cristo já pagou. Quando nós falamos que ela é de graça e gratuita, para nós para Cristo não foi, e o preço foi alto. O preço foi o seu próprio sangue derramado numa cruz. Muito pior que isso foi ele poder falar para Deus: por que me desamparaste? Esse foi o grande preço pago por esse evangelho. E as boas novas é exatamente o anúncio da liberdade que nós temos da escravidão do pecado e da condenação eterna. O Novo Testamento é isso. Mas será que quando a gente olha para o Antigo Testamento, aquelas pessoas tinham noção ou ciência dessa promessa, desse Cristo que pagaria? A gente precisa recorrer aqui a alguns textos do Novo Testamento, como por exemplo, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente, em Romanos capítulo 1, versículos 1 e 2, onde Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. O que Paulo está dizendo para nós e afirmando é que não existem novas boas novas. Paulo não inaugurou uma boa notícia, um evangelho novo, nem Jesus Cristo, mas isso foi anunciado já no Antigo Testamento. Ele está falando que pelos profetas, todo esse evangelho, essas boas novas já haviam sido anunciadas lá atrás pelos profetas. Mas continua, que às vezes talvez você ainda não está convencido disso. Mas olha só, quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 3, versículo 15, Gênesis 3, 15. Quando Deus diz, e é o contexto ali da queda, quando o homem e a mulher caem, Deus aparece ali, e ele começa um diálogo agora com ele, com o homem, aquele casal e a serpente. Ele diz: eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, falando para Satanás, entre Satanás e a mulher e Eva, e entre a sua semente e a semente dela, ele irá machucar você na cabeça, e você deve machucá-lo no calcanhar. Isso aqui, quando Deus fala: olha, serpente, a sua descendência vai machucar o calcanhar, ferir o calcanhar do descendente, a semente da mulher, e quando ele fala do descendente da mulher, ele está apontando para Jesus Cristo, que iria ferir a cabeça, quando ele venceria Satanás de uma vez por todas. E dentro da teologia, alguns teólogos chamam isso aqui de proto-evangelho, é o primeiro evangelho sendo anunciado. Portanto, essas boas novas não começam em si com Jesus Cristo, mas lá em Gênesis, lá no jardim, elas já apontavam para essas boas novas. E se depois quiser conferir mais textos, Gálatas capítulo 3 fala a respeito disso, Atos 10, 43, 1 Coríntios 10, Atos 26, todos esses textos falando, essa história de boas novas, o evangelho, isso já foi anunciado há muito tempo. Mas qual a diferença entre eles? É porque os nossos irmãos do Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento, viviam com base nas promessas que ainda haveriam de acontecer,
Mas os crentes do Novo Testamento agora olham para trás nessas promessas cumpridas em Jesus Cristo. Os do Antigo Testamento olhavam para frente e eles criam ou creram que Deus traria esse grande libertador e salvador do povo de Deus, e eles foram salvos. E Hebreus vai falar muito a respeito disso aqui, a salvação pela fé, que foi pela fé que esses homens foram justificados. Não foi porque cumpriram os mandamentos, não foi porque eles tinham uma lei e cumpriram a lei à risca e assim eles foram justificados, mas é porque creram nessa promessa. E aí, de certa forma, a vida daqueles que vieram depois do Novo Testamento de Jesus Cristo, ela se tornou de certa forma até um pouco mais fácil, porque agora as promessas estavam cumpridas. Cristo cumpriu exatamente todas as promessas anunciadas sobre ele no Antigo Testamento. Porque também a nós foram anunciadas essas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram, se referindo àqueles homens lá no deserto, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Queridos, não é preciso apenas, não é necessário apenas ouvir, porque aquelas pessoas ouviram a respeito das boas novas, mas esse ouvir precisa ser acompanhado de uma fé genuína. Ela precisa ser acompanhada de uma resposta de crer nessa palavra. Não é simplesmente ouvir. E é justamente o ponto que nós colocamos aqui. Talvez eram crentes nominais, ou que a gente pode chamar também de crentes culturais, porque pertenciam ao povo, pertenciam à multidão, mas o seu coração estava muito longe de Deus. Certa vez eu ouvi uma frase que me marcou muito. Isso me acompanha, né, durante muitos anos, e faz muito tempo que eu ouvi essa frase, que é: quase é igual a nada. Quase é igual a nada. Eu quase fiz um gol. Você fez o gol? Quase é igual a nada. Meu time quase foi campeão. Foi campeão? Não foi. Eu quase passei na prova. Não passou. Eu quase fui para o céu. A gente já ouviu, acho que muitos de nós já ouvimos a expressão: gente, aquela pessoa é tão boa, só falta ser crente. Quase foi para o céu. Eu gosto demais dessa palavra, eu respeito as ideias que esse livro tem, entendo que é um livro diferente, mas eu tenho dificuldades de crer algumas coisas nele. Você quase creu, e quase é igual a nada. Não adianta simplesmente sentar dominicalmente nesses bancos, gostar dessas exposições, gostar do que acontece, desse ambiente, de ter pessoas ao seu redor que se preocupam, que cuidam. Isso é muito bom, mas isso não basta, porque aquele povo padeceu no deserto. O texto nos diz que eles caíram mortos, o cadáver deles ficou naquele deserto, porque foram desobedientes, incrédulos. E essa que é a advertência que o autor aos Hebreus está fazendo: tenham cuidado, temam, tenham medo disso, porque saber não é suficiente, você precisa crer. Mas então ele segue, mostrando para nós a respeito de uma promessa. Ele fez esse primeiro alerta, essa primeira advertência, mas ele vai falar agora de uma promessa, porque lá ainda no versículo 1 ele diz: sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. E agora, a partir do versículo 3, ele vai mostrar isso para nós, quando ele diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrará no meu descanso. Olha só, usando aqui mais uma vez o Salmo 95. Depois ele diz: embora certamente as obras estivessem concluídas. Isso aqui já mostra, já dá um indício para nós o que é essa promessa, quando ele vai falar a respeito de descanso. Essas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as coisas ou das obras que fizeram. Então ele fala de novo: não entrarão no meu descanso. Que promessa é essa que Deus fez para aquele povo diante daquela realidade, diante dessas boas novas? É uma promessa de descanso.
Lembre-se que quando eles saíram da escravidão do Egito, o que foi prometido para eles? Que eles entrariam numa terra que mana leite e mel, no qual eles poderiam descansar das fadigas aos quais eles estavam já presos há cerca de 400 anos. E essa foi a grande promessa de entrar num descanso. E como que nós podemos entender isso hoje para nós? O que isso tem a ver com a nossa realidade? Por que ele usa esse descanso para apontar para Jesus Cristo? E é exatamente quando nós entendemos o que é esse descanso. Mas eu quero falar para vocês o que não é esse descanso, antes de falar o que é esse descanso. Esse descanso aqui não é simplesmente uma cessação de meros problemas, ou uma mera cessação de problemas em um paraíso terrestre. Porque perceba bem, quando esse povo entrasse na terra prometida, eles ainda teriam ameaças ao seu redor. Eles desfrutariam de algo que foi prometido, porém tinham povos inimigos vizinhos, nos quais eles continuariam tendo que lutar, tendo que proteger, cuidar, desenvolver aquela cidade. Portanto, não é simplesmente cessação da fadiga, dos problemas. E quando eu era menor, eu achava que o céu ia ser isso. Falei, o que vai ser o paraíso? Falei, vai ser bom, né? Não fazer nada lá. E o céu não é isso. O céu não é isso. É muito melhor do que isso. Mas também, além de não ser essa cessação, ele não significa ociosidade, como eu já havia dito aqui. Porque perceba bem, quando ele vai dizer a respeito disso aqui, e ele usa o Salmo 95 para dizer, não entrarão no meu descanso, algo que Deus tinha falado para aquele povo. Mas depois ele usa aqui, o versículo 4 falando, que em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. O que é o descanso de Deus? É interessante aqui porque ele fala, porque em certo lugar assim disse. Isso aqui é uma boa estratégia. Quando você não lembra a referência bíblica, você pode falar, porque em certo lugar na Bíblia está escrito isso. Só não pode falar o que é errado, viu? Porque em certo lugar está escrito que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Ou então muita gente, está escrito aqui em certo lugar que não caiu um fio de cabelo sem que Deus não permita. O versículo não é bem assim não. Mas o que ele está dizendo aqui, em certo lugar, e a inferência que nós fazemos aqui, porque descansou Deus no sétimo dia, está relacionado com Gênesis capítulo 2, quando Deus termina toda a criação, Gênesis ainda, né? Capítulo 2, versículo 2, quando fala que Deus termina toda a obra da criação e ali está o sétimo dia no qual ele descansa. Mas o que é o descanso de Deus? Não é ociosidade, agora ele está sentado no trono, vendo o palco da criação e da sua adoração, governando todas as coisas. Portanto, esse descanso não é fazer nada, esse descanso não é não ter mais problemas, mas esse descanso tem a ver com o que ele continua dizendo no versículo 5, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Não é um descanso simplesmente que Deus dá, ele fala, esse descanso é meu, toma esse descanso, mas é um descanso que Deus desfruta dele. Deus desfruta, Deus está desde aquele momento, no fim da criação, desfrutando desse descanso, e é esse descanso que é prometido para nós. Então, nesse contexto, o que é então, afinal de contas, esse descanso? Nós temos duas realidades para olhar para esse texto, uma aqui que é presente, e um pouco mais à frente que nós vamos ver que é futura, aquilo que é prometido no futuro, mas algo no qual nós já desfrutamos. Por quê? Perceba bem o que ele fala, e volte por favor no versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós entramos, isso aqui é presente, isso aqui não é promessa para o futuro. Nós que cremos, entramos nesse descanso. Então, num primeiro ponto aqui, esse descanso presente tem a ver com o descanso em Jesus Cristo. É nesse descanso que nós entramos, porque olha só toda essa história. Por que ele cita Gênesis aqui? Deus criando todas as coisas, o palco pronto para a sua adoração. E agora esse povo tinha que fazer certos rituais para que Deus se fizesse presente naquele lugar. E é assim todo o Antigo Testamento, mas quando vem com Jesus Cristo, agora a ideia, como eu disse para vocês, olha, vocês não precisam mais desses rituais. E é exatamente esse o ponto que o autor aos Hebreus está dizendo para esse povo, vocês não precisam mais disso para serem aceitos diante de Deus, para ter o perdão do pecado de vocês. Descansem em Jesus Cristo, porque Ele é supremo. Ele é acima de todos.
nele há plenitude de todas as coisas. Descansem, descanse a salvação de vocês em Jesus Cristo. E é Ele, não somente que garante a nossa salvação, de que nós somos salvos, libertos da escravidão e da morte eterna, mas Ele nos garante até o final das nossas vidas, porque é Ele quem diz: aquele a quem o Pai me dá, eu jamais o lançarei fora. Perceba que o contrário disso, Cristo nos tem em suas mãos e jamais abre essa mão. Ele segura na sua mão e jamais abre. Olha a diferença quando a gente vai para Romanos e Deus vai falar: sabe aqueles que amaram qualquer outra coisa e não a verdade? Eles suprimiram a verdade e viveram para si. O que eu fiz? Eu os entreguei às suas paixões. Deus abriu mão e soltou a mão dessas pessoas para que elas vivam para si mesmas, tendo o resultado disso no final e na condenação eterna. Mas aqueles a quem Jesus Cristo morreu, Ele assegura essa salvação, e Ele diz, é justamente o contrário disso, quando Ele diz: eu jamais lançarei fora, eu não vou soltar a sua mão. Descanse, porque a sua salvação está em Jesus Cristo somente. Mas ela tem um aspecto futuro, quando Ele continua dizendo aqui, versículo 6 em diante: visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, está repetindo isso daqui, de novo determina certo dia, hoje é o dia da salvação, em que Deus ainda oferece, em Deus ainda dispõe dessa promessa. E Ele fala, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Isso aqui é Davi: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Ele está falando simplesmente que da superioridade de Jesus Cristo, não só com Moisés, porque saiu daquela escravidão com uma terra prometida, e aquela geração morreu no deserto, mas depois eles entraram, teve uma geração que entrou com Josué. Mas quando a gente vai para Juízes começa dizendo que aquela geração passou, e era um povo que não conhecia o Senhor. Está vendo? Passou com Moisés, passou com Josué, mas agora em Jesus Cristo não vai passar. Ele é muito superior. Portanto, Ele fala no versículo 9: resta um repouso para o povo de Deus. Isso aqui agora é promessa futura, é a história de que nós já desfrutamos desse repouso e descanso no Senhor, em Jesus Cristo, de que a nossa salvação está nele, e Ele garante isso até o fim das nossas vidas. Mas agora é a promessa futura de que aí sim nós entraremos no repouso eterno. Talvez lá na sua Bíblia, lá embaixo também tem uma anotaçãozinha lá falando de repouso, o repouso sabático. É a palavra que nós temos aqui, muito parecida com o sábado. A referência aqui não é exatamente um dia na semana, tirado exclusivo para o descanso e adoração ao Senhor, mas isso aqui é a ideia de continuidade. Não é um único dia, mas o crente vive nessa esperança de que ele vai desfrutar desse repouso eterno. Aí sim, cessação de todas as dores, cessação de todos os problemas, cessação de tudo que é ruim e de que o pecado trouxe para nós. É esse descanso que é merecido e que Deus promete para o povo de Deus. Olha, cuidado, porque se você apenas ouve essas palavras e não crê, é disso aqui que Deus está falando que você vai ficar fora, desse descanso em Jesus e desse descanso eterno. Mas Ele então segue para um último ponto aqui, a partir disso, que Ele vai mostrar então a falha, o perigo disso. Na verdade é uma maneira de você sondar o seu coração, se você já desfruta ou não desse descanso. Porque Ele fala aqui a partir do versículo 11: esforcemo-nos pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Olha só, parece muito contraditório, porque antes Ele fala: descansa em Jesus Cristo, ok? A sua salvação ela está segura em Jesus, mas agora Ele vem falar: esforcem-se para entrar nesse descanso.
mas é justamente o que a Bíblia o tempo inteiro faz conosco, mostrando a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Tiago vem falar muito sobre isso aqui, quando ele diz que uma fé sem obras é morta. Portanto ele diz, você crê nisso? Ótimo, ainda não acabou, se esforcem. E a gente vai encontrar alguns outros textos que falam a respeito disso para nós também. Filipenses 2,12, por exemplo, quando diz: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que ele está falando aqui fora, ótimo, vocês creram, agora vocês precisam viver isso. Se esforcem, desenvolvam a salvação de vocês, mostrem através da vida de vocês, da atitude de vocês, aquilo que vocês creem. Não é simplesmente crer com o coração e confessar, porque muitos já fizeram isso um dia vindo aqui na igreja, confessando Jesus Cristo, mas agora ele diz, a sua vida representa aquilo que você crê. Se você tem uma vida banalizada, mundanizada, vive para você mesmo, isso mostra em quem você crê. Portanto, é isso que ele está dizendo, é isso que ele quis dizer para nós aqui, quer dizer para nós, esforcem-se para entrar, para que ninguém caia, segundo o exemplo da desobediência. Mas quer saber se você realmente tem vivido para o Senhor? Você quer ter garantia e certeza disso, que a sua vida expressa exatamente a crença que você tem? Olha o que ele vai falar no restante desse capítulo, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Deixe-se, permita-se ser avaliado pela palavra de Deus, porque essa palavra ela é viva. E quando ele coloca eficaz aqui, é a ideia de que ela atua, ela trabalha, a ideia de energizar. Essa palavra não é boas energias, tá? Não é isso não, mas ela tem energia, esse poder para sondar mente e coração. Você precisa ser testado por essa palavra. É isso que ele está dizendo aqui. E quando ele vem para essa expressão que essa palavra é viva, eficaz e mais cortante, ele está falando que essa palavra é capaz de fazer o impossível. Porque muitos usam aqui, alguns usam esse texto aqui para dizer que nós temos corpo, alma e espírito. E é uma discussão bem profunda a respeito disso aqui, dentro da teologia, mas nós entendemos aqui que é simplesmente ele dizendo que nós somos compostos de corpo e alma, ou se você quiser chamar isso de espírito, mas a gente não vive separado disso, enquanto vivos, né? Depois que a gente morre, o corpo permanece aqui e a alma está com o Senhor, mas enquanto vivos nós não temos como separar isso, muito menos separar alma e espírito. E o ponto que ele está dizendo aqui, essa palavra é tão viva, tão eficaz e tão poderosa, que ela é capaz de fazer o impossível. Ela te sonda no mais profundo do seu ser. E quando ele usa essa história aqui de uma espada que penetra, é o ponto de que essa palavra nos machuca, nos fere. E essa palavra precisa ferir o seu ego, ela precisa ferir o seu coração, para que você encontre cura nela mesma. Essa é a história que ele está dizendo. Já teve a impressão de que alguma vez algum pastor pregando aqui falou: opa, ele está sabendo alguma coisa da minha vida? Ou então você já ouviu uma pregação e falou assim: essa palavra foi para mim. Sabe por quê? Não é porque o pregador é bom, mas porque essa palavra é viva e eficaz. E essa palavra precisa justamente nos fazer morrer, nos ferir a ponto de morrer para nós mesmos, para que a gente viva para Jesus Cristo. E ele termina então dizendo: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Isso aqui não atemoriza o seu coração, não? De que você vai prestar contas diante de Deus, aquele que sabe todas as coisas. Qual a segurança que nós temos?
O que vai garantir que você vai desfrutar dessas promessas, ou dessa promessa de descanso eterno? E eu quero concluir com as palavras que nós lemos aqui na liturgia, quando nós lemos no início desse culto, a partir do versículo 14, quando diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Olha o resumo de toda essa história aqui agora, ele mostrando para nós onde que ele quer chegar. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi-lhe tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Achei fantástico que o Éder fez aqui, de colocar a igreja para repetir isso daqui. Fala, me responde aqui, porque essa é a confiança que nós temos. Nós só estamos aqui hoje diante de Deus, desse privilégio de poder adorar, entendendo que Deus está aqui no nosso meio, porque Cristo está sentado no trono, aquele que penetrou os céus. E aqui é uma diferença muito grande, porque aqueles antes que morreram em Cristo, eles também estão no céu desfrutando da glória de Deus, mas a diferença é que Jesus assentou-se à destra de Deus Pai, e é esse Jesus Cristo que se compadece de nós. Esse Jesus Cristo que sofreu as mesmas tentações, as mesmas dores, as mesmas dificuldades, e Ele entende o que você passa. Esse Jesus Cristo que se compadece, derrama graça e misericórdia sobre nós. Mas tem um detalhe nesse texto, quando ele diz: conservemos firmes a nossa confissão. Meus irmãos, não basta você saber dessa verdade, de que Jesus é Cristo, é o Senhor e Salvador das suas vidas. Você precisa crer, mas a partir do momento que você crê, você precisa conservar firme a sua confissão. Todos que são membros dessa igreja um dia vieram aqui à frente fazer uma pública profissão de fé. E que o autor aos Hebreus está dizendo: confirme, conserve firme essa sua vocação, porque isso demonstra em quem você crê. Isso demonstra se você de fato está firmado nessa promessa de entrar no descanso, se você crê que Jesus é seu Salvador. Portanto, se esforce, desenvolva a sua salvação. Resumindo em um único termo: santifique-se. Santifique-se, porque um dia você vai prestar contas. Veja que a nossa carreira, ela envolve vários aspectos: é o ouvir, crer e obedecer. Portanto, essa é a palavra que o autor aos Hebreus tinha para aquele povo e tem para nós. Conservem firmes a vocação, o chamado, a confissão de vocês. E quando nós olhamos ao redor, se nós mantemos os nossos olhos ao nosso redor, provavelmente a gente vai ficar angustiado. Se nós olharmos para nós, para dentro, nós ficaremos deprimidos. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós descansamos. Descanse no Senhor, viva uma vida para Ele, porque está nos aguardada a morada celestial eterna. Querido, se você está aqui hoje e gosta dessa palavra, mas ainda não creu, essa promessa ainda que o dia é hoje, para que você se renda a esse Salvador, para que você possa desfrutar dessa promessa de descanso eterno, porque caso contrário, aqueles que não desfrutarão do descanso eterno, desfrutarão da condenação eterna, e não existe nenhum outro caminho além disso. Renda-se ao Deus da promessa, renda-se a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da sua vida. E se você um dia já creu nisso, confessou Jesus Cristo como seu Salvador, viva para Ele, porque você vai prestar contas. Vamos orar?